A gente tem que ir lá no século XVII para afirmar que os índios têm direito. A gente tem que fazer referência à Constituição de 34, a primeira Constituição que previu os direitos dos povos indígenas. Isso é mitologia. Mais do que a normatividade do direito, é a performatividade dos atores indígenas que constroem e reconstroem cotidianamente isso. E o direito pode superar isso sem muito trauma se a gente estiver aberto ao diálogo com a antropologia. Então, tem que superar essa história de indigenato, na minha opinião. Tem também o mito antropológico do indigenismo, também é um mito. Essa coisa de ajudar o índio, né? O antropólogo é aquele que ajuda o índio, que está ao lado da comunidade, a ONG amiga do índio, é o indigenismo. Eu acho que esse é o estágio atual da nossa compreensão da questão indígena. O MPF indigenista, que é amigo do índio. A gente tem que sair do indigenato, sair do indigenismo, para avançar para algo que eu proponho aqui, que se chame indianismo, que é essa compreensão do índio como ente político distinto, separado, e que não é porque é distinto e separado que está em guerra com o Estado brasileiro. Né? O problema real que a gente precisa enfrentar são formas de articulação desse ente político distinto com o Estado constitucional e com uma ordem internacional de Estados. Esse é o problema real, concreto, que o jurista precisa se ocupar dele. Ao ler a jurisprudência da Corte, ao ler as normas, leis, esse é o problema que a gente tem que ter em mente. Como articular um ente político distinto, que é distinto não porque é uma essência cultural diferente, ou porque ele ajuda a preservar a natureza, é distinto porque afirma a sua distinção e deseja permanecer diferente. Esse é o problema que o jurista precisa enfrentar. E aí tem que afastar determinadas fantasias que a gente ouve nas regiões de fronteira, quando vai conversar com certos agentes do Estado, da inteligência, do Exército, das Forças Armadas, que têm medo de os povos indígenas constituírem um Estado independente, em a gente fomentar no Brasil o surgimento de enclaves étnicos, como se isso fosse um problema insolúvel, insuperável, que nos levaria para a guerra e para a catástrofe, para o fim do direito e tudo mais. Quando esses medos chegam na cabeça da gente, o que a gente está fazendo é projetar a nossa imagem nos índios. É a nossa sociedade que almeja um direito emanado de um Estado soberano com um poder incontrastável. Né? Isso é nós, espelhados no índio, porque o índio não quer isso. No Brasil, pelo menos, ainda não. Né? Não tem nenhuma comunidade indígena no Brasil reivindicando independência. Logo, isso não é um problema com o qual tenhamos que nos preocupar. O que a gente precisa preocupar é com isso, como articular uma unidade política distinta dentro da ordem constitucional, dentro de uma ordem internacional de Estados. Como proteger povos que não têm um Estado que os represente adequadamente nessa ordem internacional? Né? Como? Essa é a pergunta que está posta. Esse é o problema concreto que nós temos que responder. E a gente pode buscar inspiração em outros países, inclusive da América Latina. Né? Na Colômbia, por exemplo, as terras indígenas compõem a federação. Né? No Brasil, a federação é União, Estado e Município. Né? Na Colômbia, é União, Estado, Município e terras indígenas. Quer dizer, é uma tentativa de dar resposta para esse problema que eu coloquei aqui. Como articular dentro de uma estrutura de Estado constitucional uma unidade política distinta. Né? Esse é o problema que a gente precisa resolver, e que, na minha opinião, está muito mal resolvido. Antes de afirmar que está mal resolvido na legislação, eu vou dizer que está mal resolvido na nossa cabeça de jurista. Está mal resolvido na doutrina, que ainda repercute, que ainda arrasta um lastro colonial lá de 45, que fala em direitos humanos como se fosse uma concessão dos povos europeus para povos do terceiro mundo e tudo mais, ignorando que, na verdade, são os povos do terceiro mundo, os povos colonializados, os povos indígenas, que garantiram esse conceito de direitos humanos que os inclui, né, como destinatário dessas normas. E aí, termino aqui a minha fala com uma citação do livro do professor Bartolomé Claveiro, que fala o real significado dessa questão indígena. Né?
entender isso que eu acabei de dizer aqui não é importante só para os índios. É importante para todo e qualquer ser humano que vive sob a autoridade de um Estado. Porque é um problema de tradução, né? Right, é a palavra em inglês, né, que a gente não tem tradução adequada para o português, porque a gente traduz sempre por direito, né? E se esquece que dentro do direito internacional tem duas palavras para definir direito, que a gente traduz indistintamente como direito, né? O right e o law. O law é o ordenamento jurídico. O law é o direito que emana do direito, que emana das leis. Mas o right, historicamente, dentro da tradição jurídica dos países anglo-saxônicos, ele foi concebido como um direito que está acima do Estado, que não depende do Estado e que, inclusive, conforma o sistema jurídico em oposição ao Estado, muitas vezes. Essa palavra intraduzível que a gente precisa compreender para que haja segurança para minorias políticas, para minorias que pensam diferente, não só para minorias étnicas, né? O professor Bartolomeu fala o seguinte: a globalização dos direitos só se tornou factível a partir do momento em que as Nações Unidas corrigiram a rota, estendendo às pessoas, comunidades e povos indígenas o direito internacional dos direitos humanos, que, por sequelas do colonialismo, não alcançava a humanidade sem amparo de Estado próprio. O caso indígena é mais que uma questão fulcral. Este deve ser colocado no coração das próprias possibilidades de um constitucionalismo global, pois sem direitos globais, isto é, humanos, tampouco poderá o próprio direito existir. Obrigado, gente, pela compreensão de vocês, pela atenção. Tá bom? É isso. Obrigado, doutor Wilson, por sua brilhante colocação. Está no caminho do PH, como é que é mesmo? PhD, né? Também. Estava se queixando que a palestrante era PhD, então ele está no caminho com essa excelente colocação. Mas não sou índio. Não, mas você colocou muito bem, né? Deixe que o índio seja, né? Não somos nós que vamos determinar o que ele quer ser, o que eles querem ser como povos, como nações, enfim. Doutor Luciano, eu dou encerramento aqui da terceira mesa, porque o pessoal quer outra mesa, né? Muito obrigado. Teremos agora, então, doutor Luciano, só para anunciar à plateia, o lançamento, mais precisamente, né, a explicação do lançamento sobre o mapa Guarani continental. Será explanado pela representante do CIMI, Lídia Farias. Por favor, Lídia. Então, boa tarde, né? Eu quero agradecer a organização do evento por essa oportunidade e não vou me alongar, prometo. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês, né? Eu sou missionária do CIMI e atuo com o povo Kaiowá Guarani no Mato Grosso do Sul, e nós trouxemos para apresentar, porque o lançamento oficial vai ser posterior lá no acampamento Terra Livre em algum momento, né? Então nós estamos apresentando o mapa continental da nação Guarani, que traz um construto, né, que foi resultado
Amongaraine, Ojo Quatiara se Amongaraine, Yande Upe Arakaene, Ojo Pope Guarembi, Apoquera Mojetene, Amongaraine, Yande Upe Arakae, Iarakae, Yandere Koava Eteae, Iarakae, Ijeru, Parare, Nipute Arakae, Ojo Patiara, Yamongarai, Yande Upe Arakae, Iarakae, Yamo. Peñamo Paranga Tune Ipe, Yande Upe, Ojo Patiara, Yamo Maranga Tune Ipe, Ijeru Pahane, Ijeru Pahane, Namara Ijene Jaiko, Katuna Rakaene, Baiyara Pope Guava, Watiara, Amongarai, Yande Upe, Rakaene, Yande Upe, Pamarana, Pamarana, Rakaene, Então, como eu estava dizendo, foi construído com contribuições de 4 países, né, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, onde vive, né, circularmente a nação Guarani, né? Então, é um povo que está subdividido nos 4 países, como já foi falado aqui antes, e esse é o resultado é o segundo mapa, né, que está sendo apresentado para a sociedade, e ele traz elementos desses 4 países, como eu falei. Esse é um caderno que compõe, que ele vem junto com o mapa, com uma perspectiva mais política, e o mapa está aqui. Esse vai ser entregue a vocês, tá? E os demais a gente vai, no lançamento, entregar. Eliseu. Está aqui com a gente o Eliseu Kaiowá Guarani, uma liderança da Tiguaçu, no Mato Grosso do Sul. Então, boa tarde. Só para, resumidamente, quero, ao lançar esse mapa Guarani, dizer que, para nós, indígenas Guarani, que é grande povos, que hoje se encontra em 4 países, para nós não tem fronteira, né? Quando é falado sobre o marco temporal, né? Quando os antropólogos falam sobre mapa, sobre a resistência antes de 88, nós também temos nossos antropólogos que é o nosso ancião que fala também a história real. Então, esse mapa mostra que somos grandes povos Guarani, que não é somente no Brasil que existe Guarani, existe também em 4 países, porque a nossa história conta que, para nós, antigamente, não tinha essa fronteira que hoje se encontra Paraguai, Argentina, Bolívia, no continente. Então, era isso que eu quero resumidamente falar, que hoje se encontra Paraguai, Argentina, Bolívia, essa barreira na fronteira que hoje nós não conseguimos ter mais essa liberdade de nós ter a passagem, ou seja, né, de ir para o Paraguai, do Paraguai para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, ao Brasil, e assim, hoje é tudo proibido, né? Ou seja, não temos essa liberdade que antigamente nós tínhamos. Então, só que esse mapa mostra que somos grandes povos que hoje se encontram no continente. Era isso que eu gostaria de resumir
lançando esse mapa, né, e preocupando nós, esse marco temporal que hoje está sendo aplicado já no Mato Grosso do Sul, principalmente no Guirarocá, no Lima Verde e também no Lagoa Rica, que hoje se encontra ameaçado de ser despejado em qualquer momento, né, aplicado esse marco temporal, né. Então, era isso que eu gostaria resumidamente, falar um pouco sobre esse mapa, ao lançar esse mapa, que somos grandes povos que hoje se encontram aqui no continente. Era isso. Obrigado. Muito bem, com a apresentação do mapa Guarani Continental e a terceira mesa, Terras Indígenas na Jurisprudência do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Indígenas, terminamos agora a oficina Povos Indígenas e os Direitos Originários. Para finalizar, para a palavra de encerramento, o procurador Gustavo Alcântara. Bom, apenas gostaria, então, de agradecer a todos e me desculpar pelo atraso no almoço, mas é uma satisfação estar com todos aqui, reforçando que o Ministério Público, as associações e o Brasil, de forma geral, a Defensoria Pública da União, o Supremo Tribunal Federal, está atuando na defesa dos povos indígenas, principalmente trabalhando com eles como protagonista, como eles foram aqui nesse dia de hoje. Muito obrigado a todos. Que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco